Na videoaula de hoje, nós vamos demonstrar como que o sargento, na função de CGP, ele vai criar o caso de uma ocorrência de flagrante onde haja um indivíduo preso que será apresentado na audiência de custódia. Então, na verdade, esta é uma videoaula que vai ensinar como proceder nos casos em que, depois de uma prisão em flagrante, o crime que esse criminoso, né, cometeu, vai ensejar então a sua prisão e ele será levado à presença de um juiz na audiência de custódia. Isso é necessário porque as evidências devem chegar à audiência de custódia antes do preso, ou seja, antes de sua apresentação, para que o juiz, para que o Ministério Público e também para que o defensor público ou o defensor constituído do preso possam também ter acesso às evidências relacionadas ao caso. Então, a primeira coisa que o sargento deve fazer ao finalizar o seu serviço ou ainda durante o serviço, ele já tendo ali um flagrante nessas características, ele vai então criar o caso. Então, a primeira coisa que é importante na hora de criar o caso é saber exatamente o número do talão de ocorrência, porque afinal é pelo número do talão de ocorrência que as evidências elas conseguem ser inseridas, né, no mesmo caso. Então eu vou aqui, entrando no evidence.com, nós vamos então na página inicial, que são as páginas de evidência. É importante que o sargento verifique se os vídeos foram classificados corretamente. Então, por exemplo, a ocorrência que nós vamos acompanhar aqui foi no dia 10 de março, então eu já vou colocar o ID e o talão era o talão 1000. Se eu fizer isso aqui, olha, eu já tenho aqui 4 evidências de Bravo 04 relacionadas a esse talão. Então, se tiver completamente bem preenchida, entrando aqui na evidência, cada uma delas, o sargento já deve verificar se o título está correto, que é o código da ocorrência, se o talão está correto, se a classificação foi bem feita, no caso aqui Polícia Judiciária e a subcategoria flagrante, verificar inclusive se há clipes e marcadores. E isso é uma coisa extremamente importante do policial responsável pela ocorrência fazer ou então o CGP fazer. Vamos supor que de todas as evidências geradas, você tem um vídeo ou 2 vídeos que contém aquele momento importante para o flagrante. É o momento da prisão, o momento que justamente a audiência de custódia que vai verificar a legalidade da prisão. Então, por exemplo, se às vezes você tem 4 ou até 30 vídeos, mas tem 1 ou 2 e tem o momento exato da prisão, então vale a pena às vezes inserir um clipe. Vamos supor que o momento da prisão fosse esse aqui no vídeo. Eu ia clicar em adicionar clipe. E aqui eu explicaria, então, momento de início da prisão. Então, esse marcador, ele já vai ajudar todas as pessoas responsáveis por investigação, por processamento da informação, na audiência também. Então, é só salvar. Então, vamos supor que esse clipe aqui seja correspondente ao momento da prisão. Se ele for maior, eu posso arrastar. Se for menor tempo, né, a gente pode deslocar esse vídeo, então. E assim, isso é um clipe. Mas também vamos supor que tem um momento exato em que o indivíduo estava portando alguma coisa ilegal e eu preciso só de uma marcação no texto. Não é um clipe, mas não tem um período de tempo, mas uma marcação. Então, eu vou colocar adicionar marcador. Então, aqui eu também vou editar e vou escrever aqui, ó, momento em que se vê a arma de fogo na mão do criminoso. Então, ok. Vamos salvar e vocês vão ver que fica um marcador. Isso facilita muito o trabalho das pessoas que vão lidar com as evidências. Então, uma vez que teve uma ocorrência de flagrante, o indivíduo está preso, vai ser apresentado à frente de um juiz na audiência de custódia. É importante, então, selecionar as evidências, verificar se os policiais a preencheram corretamente, acertar todas as evidências, incluir clipes e marcadores. Pode sim também, inclusive, adicionar uma nota de revisão, se já quiser, já que o sargento vai ter que fazer essas anotações e certificações aqui, já pode inclusive já fazer aqui a revisão desse vídeo, colocando inclusive os resultados da revisão conforme está na cartilha e nos materiais de apoio aí de treinamento das body worn cameras. Ok, então aqui as alterações foram feitas na evidência. Eu vou retornar aqui para a página anterior e agora o que eu preciso fazer é criar um caso. Então agora eu vou aqui na aba casos e aqui criar caso. Quando eu clicar nesse botão, ele vai aparecer ID do caso. Vejam,
Se eu colocar o mesmo ID do talão de ocorrência das evidências, então dia 10/3 e o talão 1000, o sistema, na hora que eu der selecionar evidência, ele já vai puxar todas as evidências que tem esse mesmo ID. Então eu vou escrever aqui, ó, flagrante de roubo, por exemplo, 10º DP. Se já tiver o BOPC, já coloca aqui, ó, 1045/21. Já facilita bastante. Se tiver o nome dos presos, já pode colocar aqui, fulano de tal, RG, ok? São informações e pode, inclusive, se quiser escrever uma descrição, tá? Do caso em si, por exemplo, indivíduo preso em flagrante na prática de roubo a transeunte. Aí põe o local, ó. Então, ó, local na rua Martínia Saúde, São Paulo. Ok? Informações importantes, né? Para caracterizar o caso. Lembre-se que a Polícia Civil pode receber esse caso, o Ministério Público vai receber esse caso, o Poder Judiciário vai receber esse caso. Então, quanto mais informações nós tivermos aí, será extremamente importante. A gente não precisa colocar o número do BO eletrônico, até porque nós temos aqui o número do talão, que é o talão 1000 do dia 10 de março. Vocês sabem todos que o número de talão ele é único por dia no estado de São Paulo, portanto só tem uma evidência, só tem uma ocorrência com esse protocolo. Veja só, então eu fiz tudo isso aqui, adicionei os detalhes, agora eu vou colocar selecionar evidência. O que o sistema vai fazer? Olha só, ele já puxou as evidências que tinham já o mesmo número de talão de ocorrência, então 10/3000. Neste caso, ele selecionou somente as ocorrências corretas. Muitas vezes, o sistema ele vai acabar trazendo ocorrências de outros dias. Nesse caso deu certo porque no mês de março nós não tínhamos ainda o sistema implantado. Mas se eu tivesse colocado 10 de julho, por exemplo, é possível que nós tivéssemos aqui a ocorrência 1, a ocorrência 10, a ocorrência 100. Então esses talões apareceriam também para ser selecionados. Então para jogar dentro do caso, basta selecionar as evidências que você deseja, né? Tá aqui, e colocar aqui, ó, pressionar adicionar ao caso. Mas você também pode clicar aqui, ó, analisar um resumo do caso. Então ele disse, ó, você selecionou uma evidência que não foi adicionada ao caso, já cliquei aqui, adicionar evidências ao selecionar o caso. Então ele já vai adicionar, né, nessa função aqui e já vai me dar o resumo do caso. Então veja só, ele me deu o resumo, eu sou o proprietário, a retenção. Então eu vou colocar que, até que sejam manualmente excluídos, porque isso vai fazer com que eles fiquem 1 ano. E aqui eu posso inserir tags da minha vontade, que façam eu lembrar, né, dessa ocorrência. Então eu posso colocar aqui assim, ó, roubo e o nome da rua, sei lá, isso pode de repente fazer com que eu lembre, né, dessa tag. Põe adicionar tag e posso colocar outras se for necessário. Posso inclusive reeditar aqui a descrição. Vamos agora aqui, clica no botão criar caso. Então agora o caso foi criado. Então nós temos aqui, ó, o resumo do caso, né? E aqui dentro, se eu clicar na aba evidência, eu vou ter as evidências que fazem parte do caso. Eu tenho também aqui a possibilidade de fazer vários filtros, se tiver, às vezes nós temos casos com 50, 60 evidências. Então, às vezes eu posso selecionar pelo ID do policial, ID do caso do talão, eu posso selecionar por policial, por categoria, por uma série de eventos para facilitar o trabalho com o caso. Bom, uma vez o caso criado, o que nós precisamos fazer agora é acrescentar o boletim de ocorrência eletrônico relacionado a este caso. Então, para fazer isso, é necessário que eu faça um acesso no COPM Web. E dali, dentro do COPM Web, é que eu vou buscar, né, o BO eletrônico que o policial fez dessa ocorrência. Então é importante que o policial também faça o BO eletrônico, finalize, né, durante o seu turno de serviço, para que o CGP possa então importar isso e jogar aqui dentro. Então eu vou demonstrar agora como que nós vamos então acessar o COPM Web e fazer então o download do BO eletrônico e depois como nós vamos colocar o BO eletrônico dentro deste caso aqui. Muito bem, uma vez acessando a intranet
o site da intranet da corporação, a gente tem que agora então procurar o CIOPM Web. Então nós vamos clicar aqui em aplicações e neste link CIOPM Web. Esse link vai abrir o sistema, então vamos digitar aqui o usuário, né, do sistema e a senha. No caso aqui, nós vamos colocar aqui rádio patrulhamento, confirmar, e aqui agora nós vamos selecionar a opção correta, que é ocorrências, confirmar. Então aqui o sistema me abre a tela para encontrar o talão. Então é claro que para encontrar o talão facilmente, bastaria eu digitar aqui o talão 1000, né, do dia 10 de março, que é o mesmo talão do evento, o talão que o policial militar marcou lá na evidência. Então eu deveria vir aqui, dia 10 de março, a mesma coisa aqui. Vou pegar aqui, ó, vamos lá, até março, dia 10 de março. Colocando o número do talão 1000, daria renovar e aí apareceria aqui a ocorrência. É claro que neste caso aqui acabou não aparecendo. Só uma coisa importante que aqui eu devo marcar, ó, no tipo de consulta BOPM. Então se eu der em renovar aqui, mas infelizmente ele não trouxe nenhuma ocorrência aqui, né, relacionado a um boletim de ocorrência para esse talão. Eu vou tirar aqui o número do talão, só para que a gente possa fazer o exemplo, mas seria assim que o policial iria encontrar facilmente a ocorrência. Eu vou dar aqui renovar, e agora o sistema ele vai trazer para mim várias ocorrências dessa data, do dia 10 de março. E aqui vamos pegar aqui como exemplo esta ocorrência aqui como se fosse o nosso flagrante, a ocorrência lá do dia 10 do 3, talão 1000. Então eu clico aqui, ó, nesta lupinha aqui, visualizar a ocorrência, era um BO inclusive formalizado, clico aqui nessa parte BOPM, e agora aqui, ó, eu vou clicar em visualizar PDF. O sistema vai abrir uma outra janela, uma outra guia. Lembre-se que muitos navegadores acabam tendo um bloqueio de pop-up ou um bloqueio dessas pequenas janelas. Se o seu navegador tiver com a pop-up bloqueada, vocês não conseguirão ver essa geração de PDF. Então é importante checar se o navegador não está bloqueando a pop-up. Uma vez com o BO já aberto aqui, né, confere se está tudo corretamente, está tudo correto neste boletim. E agora basta clicar aqui para fazer download, né, deste boletim. Clicando aqui, nós vamos então escolher um local aqui no nosso disco. Eu vou escolher aqui no meu disco transferências. Eu já sei que o BO aqui seria o BO 1000, né? E a data dele, ó, dia 10 de 3 de 2021, e seria o talão 1000. Infelizmente o nosso exemplo é 1158, mas ele seria o talão 1000 do exemplo que nós estávamos trabalhando. Então clico em salvar, o sistema vai salvar o arquivo, e agora o que eu devo fazer é voltar lá para o Evidence e jogar exatamente esse BO eletrônico dentro daquele caso. É isso que nós vamos ver agora. Ok, agora estamos de volta aqui no Evidence. Estamos já na tela de casos, né? No caso que eu havia criado. Então aqui o talão 1000 do dia 10 de março. Então eu tenho o resumo do caso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em evidência. Nesta parte aqui de evidência, o que eu vou fazer é clicar em adicionar evidência. Então eu vou clicar nesse menu aqui de texto. Ele vai me abrir uma tela agora. E agora eu devo ir na aba importação, porque o que eu quero fazer é importar para esse caso não uma evidência que já esteja aqui no Evidence, como todas essas aqui embaixo, mas eu quero importar uma evidência que está no HD do meu computador, ou no HD do meu tablet, ou no HD do meu smartphone. Então eu vou clicar aqui em importação, ele me abre essa pequena caixa aqui, escolher arquivos, e agora ele abriu o meu gerenciador de arquivos. E eu lembro lá que o nosso talão era o talão do dia 10 de março e era esse talão aqui, ó. Então eu vou selecionar esse arquivo em PDF, escolher. Olha só que interessante, o que o sistema abre aqui embaixo nessa caixa para nós? As mesmas classificações de uma evidência tomada pela Bodycam. Então, o título, todos os senhores sabem que é Bravo 04, porque é o código da ocorrência que se refere a esse BO eletrônico. O ID, qual é? O ID da ocorrência. Então, nós sabemos que foi no dia 10 de março e o talão é o talão 1000. A mesma identificação das evidências do caso. E qual foi a categoria aqui? Foi a categoria principal, que foi Polícia
judiciária. Nesse caso aqui, nós não conseguimos acrescentar mais de uma categoria, então fica a categoria principal. Então o que eu tenho que fazer agora? Já coloquei o título, o ID e a categoria, agora eu vou clicar em carregar. Então ele vai fazer o upload dessa informação, olha lá, finalizando o carregamento, upload concluído. Então agora eu posso clicar em concluir. Ele adicionou a evidência. Vejam só que interessante, nós tínhamos 4 evidências, agora temos 5. Se eu clicar aqui agora, eu vou verificar aqui que entrou uma nova evidência. Eu posso até ver aqui, ó, pela data, tá vendo aqui das evidências, ó, 10 de julho foi essa última que entrou. Se eu clicar nessa evidência, ele vai exatamente mostrar aqui para nós o arquivo em PDF, em 13 páginas, tá vendo? Né, do boletim de ocorrência eletrônico do policial militar. Então, é isso que nós devemos fazer para incluir evidências externas. Isso também vale para evidências vindas de drones da Polícia Militar, evidências que possam vir de câmeras de segurança privada. Por exemplo, pode ser que tenha uma ocorrência filmada por um celular e a pessoa disponibiliza isso para vocês. Pode ser que os senhores consigam uma filmagem de uma câmera de segurança de um posto de gasolina, de uma padaria. Tendo esse arquivo salvo no seu computador, no seu smartphone, vai fazer o mesmo procedimento. Vai clicar aqui nas evidências, adicionar evidência, depois na aba importação, e aí você pode buscar o arquivo que você quiser para jogar dentro desse caso, tá? Então isso serve tanto para a gente inserir o BO eletrônico, que é obrigatório no caso de um flagrante e de a criação de um caso que nós vamos enviar para a audiência de custódia, mas serve para também incluir outros tipos de evidências digitais, áudios, fotografias e vídeos também externos, tá ok? Então vamos continuando agora. O que nós devemos fazer? Temos o caso criado, o resumo do caso está ok. Posso fazer aqui uma observação, uma nota de observação nesse caso, né? Qualquer coisa que os senhores queiram colocar, que vai ajudar a justiça, ou que vai ajudar o Ministério Público, a gente pode colocar uma nota aqui. Podemos colocar que, por exemplo, já há um IPM instaurado e colocar o número do IPM que se refere também a esse caso. Então, são informações úteis que podem vir aqui. Muito bem, o que nós devemos fazer agora? Então nós temos que encaminhar este caso, né, para o cartório central da audiência de custódia. Então, neste exemplo aqui, nós temos o nome de cartório audiência de distribuição audiência, desculpa, nós temos a distribuição audiência de custódia. Além de encaminhar o caso para lá, nós também vamos compartilhar com o oficial PJMD do seu batalhão, tá ok? Então, como é que nós devemos fazer isso? Nós temos que vir aqui, ó, em gerenciar acesso. Eu estou aqui na aba do caso, na parte de resumo do caso, e eu vou clicar em gerenciar acesso. O que eu devo fazer aqui? Ó? Primeiro, o nome, né, do oficial PJMD. Pode ser o oficial PJMD, pode ser um sargento da PJMD, isso depende do fluxo de dados que o seu batalhão vai criar. Na PJMD do batalhão tem oficiais e sargentos trabalhando que têm senhas, né, com possibilidade de ver o sistema como um todo. Então, nesse caso, é só verificar no seu batalhão para quem você deve encaminhar. Se for para o sargento, se for para o PJMD ou até se for para o grupo do PJMD do batalhão, tá? Eu, no caso aqui, eu vou selecionar aqui, ó, PJMD, para verificar aqui, ó. Eu achei aqui a JMD do 15, então vamos supor que eu fosse do 15M, então eu poderia compartilhar, né, com um grupo de PJMD do 15, mas no caso aqui eu vou selecionar um nome, né, então eu vou colocar aqui, ó, como se o Bruno Dias ele fosse então o oficial PJMD, já está aqui. Essa é uma parte bastante importante de entender. Esse é o nível, né, de permissão. Se eu colocar essa palavra role, que significa papel em inglês, quando um artista ele vai fazer um filme, por exemplo, é o role que ele vai desempenhar. Isso significa, em inglês, que eu estou passando uma evidência para ele, um caso com todas as evidências, e ele vai poder analisar essas evidências com todas as permissões que o usuário dele já tem no sistema. Mas se eu quiser que ele somente veja os vídeos, eu vou colocar View Only, que é apenas ver. Neste caso, nós vamos sempre passar como Role, para que o oficial PJMD receba esse caso com toda a permissão que ele tem. E a duração, nós vamos deixar aqui, ó, Until Removed,
porque tem que ser até a remoção, para que essa evidência permaneça 1 ano no storage, tá ok? Então deixamos dessa forma. E aí nós podemos agora também adicionar a audiência de custódia. Então eu vou colocar aqui, ó, a audiência, e ele já achou, ó, distribuidor audiência de custódia. Então, colocando, incluindo esses dois, né, esses dois personagens aqui, o oficial PJMD ou a pessoa do PJMD da qual o batalhão elegeu para fazer esse encaminhamento nos casos em que nós precisamos mandar o caso para audiência de custódia. E o cartório distribuidor de audiência de custódia terminou, fez isso, basta adicionar. Então, os seguintes nomes passarão a ter acesso a todas as 5 evidências: Bruno Dias e distribuidor de audiência de custódia. Clique em adicionar, pronto. Então eles passam já aqui, ó, a ter esse encaminhamento, e veja que eu ainda posso editar. Se caso eu fiz alguma coisa errada, eu posso editar, posso excluir, refazer, e ok. E assim nós já então fizemos o trabalho. Veja, essa evidência já foi direto para o grupo lá do cartório de distribuidor da audiência de custódia, já vai estar à disposição do juiz, do Ministério Público e do defensor, e também do PJMD do batalhão, para que eles tenham um controle dos casos que foram compartilhados com a justiça. Então é isso que o sargento CGP deve fazer todas as vezes que nós tivermos um flagrante e que essa pessoa esteja presa, e o tipo de prisão daquele em que será apresentado ao juiz na audiência de custódia.